noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, né, para um estudo da Casa Girassol. Mais uma quinta-feira abençoada na nossa vida, graças a Deus. Hoje quem vai fazer o estudo para a gente é o Guto, né? E nós vamos falar sobre a verdadeira caridade. Pessoal do Instagram, eu vou pedir para irem falando aí se o som tá bom, né? Que às vezes a gente fala mais baixinho, às vezes a gente fala mais alto, então a gente vai acompanhando aqui. Agradecer a presença de todo mundo que já chegou, esperando que mais pessoas cheguem aqui. Pessoal, venham para cá, para Casa Girassol, para assistir os estudos aqui com a gente, ao vivo. Depois do estudo a gente sempre tem passe, né? Então é muito importante esse momento aqui também, da gente se reunir, tá? Vamos entrar nessa vibração então, né, nesse momento de receber essas mensagens aqui, esse estudo muito bom e todas as vibrações que possam ser possíveis chegar até nós nesse momento. E quando a gente está aqui nesse estudo, a gente também recebe tratamento, a gente recebe cuidados, né? Então vamos fechar nossos olhos, levar nossa vibração, nosso pensamento para o amor, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos auxilie nos momentos, nas dificuldades, no nosso dia a dia. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje, da maneira que for, em contato com essas energias, esses amigos que estão aqui, tanto os encarnados, quanto os desencarnados, quanto os nossos mentores que nos ajudam no nosso caminhar. Que possamos tirar dessas palavras que o Guto vai trazer para a gente hoje os aprendizados necessários, que a gente possa evoluir em nossa jornada, sempre no caminho do amor e da caridade. Que assim seja. Que assim seja. Guto, obrigada pela sua presença. Boa noite, senhoras, senhores do plano astral, né? Porque aqui sou bendita eu fruto entre as mulheres, né? Pessoal, fico muito feliz, né, de estar retornando aqui na Casa Girassol, porque foram alguns meses, né, de distância da casa especificamente. A pandemia trouxe uma série de questões, não só aqui, mas em todo o movimento espírita de uma forma geral, né? E as casas vêm voltando com seus trabalhos, tentando retomar, né, muitas vezes tudo que oferecia de serviço às comunidades. Às vezes ainda encontra algumas dificuldades, né? Então é importante demais que nós que estamos buscando entendimento, ampliar nosso entendimento, que estamos envolvidos com a causa do bem, também façamos esse movimento, né, de vir às casas, de disponibilizar ao trabalho, né, que é algo extremamente importante, porque é mais ou menos sobre o que nós vamos conversar hoje aqui, sobre a caridade, aqui no Livro dos Espíritos, e a gente vai perceber que a caridade, ela é uma ação, ela não é só um pensamento, não é só uma ideia, né? A caridade, ela é movimento, ela exige esse movimento da gente, né? Então peço a Jesus que nos inclua da melhor maneira possível, para que a gente possa entender, né, da melhor maneira possível, todos nós aqui, essas ideias que os Espíritos trazem para nós aqui no Livro dos Espíritos, tá bom? Essas questões que nós vamos trabalhar aqui estão no capítulo 11. O capítulo 11, o título dele é da Lei de Justiça, Amor e Caridade. E aí, ele vai trazer para a gente no item aqui, em um dos itens dele, vai trazer caridade e amor ao próximo. Nesse item nós vamos ter 5 questões e nós vamos tentar chegar até o final das questões aqui. Se não der, não tem problema, que nós vamos estar trazendo da mesma maneira, né, o que for necessário para o nosso maior entendimento. Tá bom? E a primeira questão é a questão 886. E ela diz assim, ó: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Às vezes a gente fala tanto, né, de caridade, a gente traz essa palavra, há uma máxima dentro da doutrina espírita que fala: fora da caridade não há salvação.
né? E às vezes as pessoas repetem, mas muitas vezes nós não trazemos isso para a prática, né? Para compreender melhor o que é isso, né? É interessante a gente até pegar a questão histórica dessa frase, porque na Igreja Católica existe a frase, fora da igreja não há salvação. Eu me recordo de ir até quando criança em algumas igrejas tinha essa frase grifada, né, grafada lá na parede. E aí, vendo o filme, né, de Allan Kardec, ele demonstra, né, no momento que ele estava conversando lá com um dos sacerdotes da igreja, que estava ali conversando com ele, né, falando com ele que aquele movimento dele estava meio estranho, né, por conta da questão da codificação da doutrina espírita. E aí o padre fala com ele, né, fora da igreja não há salvação. E Kardec ali já envolvido em todo o conhecimento, né, que os espíritos já estavam trazendo, e ele envolvido naquele trabalho de elaborar essa codificação, e ele fala a outra frase, ele fala assim, olha, o senhor está equivocado. Na realidade, fora da caridade não há salvação. Porque afinal de contas, não é a denominação religiosa que nós abraçamos que vai fazer realmente a diferença nesse processo evolutivo. É algo extremamente importante a gente pensar sobre isso, dialogar sobre isso, porque vai muito ao encontro do que a gente vai falar aqui agora, a questão do respeito ao próximo, né? O respeito da escolha de cada um em várias dimensões. E a religião é uma delas, né? Nós temos inúmeras religiões no plano terrestre, religiões inclusive que nem conhecem o cristianismo, né? No Oriente, tantas religiões que existem, que eles não sabem nem quem foi Jesus, e nós também desconhecemos, né? Quem são as figuras de luz que foram até aqueles locais ali e puderam trazer também a mensagem do bem. Então, extremamente importante, né, quando a gente pensa em caridade, pensar sobre isso, sobre esse respeito, sobre esse movimento benéfico que nós temos que fazer, né, para que a gente realmente possa vivenciar esta verdadeira caridade. Ok? E aí vamos pegar aqui a resposta, né, dos espíritos para Kardec para ver o que é que Jesus entende, né, por verdadeira caridade. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Só nessa questão já dá para a gente fazer uns 3 estudos, né? Porque para a gente entender, compreender bem o que é isso aqui e trazer para a nossa vida prática, né? Tentar compreender realmente como é que a gente vai vivenciar isso aqui. Porque na primeira parte ele fala assim, olha, benevolência para com todos. Ah, tá, entendi, vou ser bom para todo mundo, né? Vou ser bonzinho para todo mundo, tá? Dá para fazer isso? Será que dá? Né? Quando a gente para e pensa em tantas coisas que acontecem, em tantas dificuldades que nós passamos no cotidiano, né? Quando a gente vai fazer uma análise realmente do nosso coração, quantas mágoas a gente guarda por dia, né? Por conta de coisas tão pequeninas, né? Então como é que eu vou ser benevolente para com todos? E aí vem a questão, né, da gente pensar e repensar sobre isso. Não, peraí, não. Então, se eu quero vivenciar a verdadeira caridade, eu já tenho que começar a trabalhar isso, né? Essa possibilidade de ser benevolente para com todos. Como é que eu vou praticar isso na realidade, no meu cotidiano? Né? Porque se a gente observar bem, nem com nós mesmos nós somos benevolentes. Né? Se o pai pensa assim, olha, eu estou encarnado, né? Nós todos aqui somos espíritos. Né? Às vezes tem pessoas que estão assistindo ali na internet não entendem muito bem, né, o que a doutrina espírita traz para a gente, mas o entendimento que nós temos, né, dentro da doutrina espírita é que nós somos espíritos vivenciando uma experiência no plano terrestre. Né? Então nós estamos aqui utilizando esse corpo, né? Cada um de nós tem um corpo material que foi elaborado, inclusive por nós mesmos, né? Porque se a gente pensar, olha só, desde lá do útero materno, quando foram colocados lá, né, o espermatozoide e o óvulo feminino, eles se encontram num processo biológico ali já é feita a ligação desse espírito que somos nós. E naquele momento a gente já começa a tomar frente desse processo reencarnatório. Somos nós, através da condição mental que nós temos, no processo de reencarnação, já pensando nessa reencarnação, né, é que começamos a formar esse corpo. Né, e muitas questões podem aparecer, né, dependendo de toda a programação que nós mesmos participamos diretamente ou indiretamente, né, porque muitas vezes há espíritos que não têm essa condição de consciência de participar ativamente desse processo reencarnatório. Mas como há uma lei de Deus, que a nossa consciência, ela é a que vai trazer, ela que é a régua ali, né,
que vai medir o espaço, vai medir o fubá do nosso angu, ela vai determinar como é que vai ser a construção desse corpo. Ok? Então, desde o início do processo, nós já estamos ativos aí. E aí, quando a gente pensa em benevolência para com todos, né? Será que nós estamos cuidando desse corpo físico da maneira que ele precisa? Né? Será que nós estamos dando os alimentos necessários para ele? Será que nós estamos vivenciando as emoções necessárias para eles? Ou então ficamos sentindo muito mais emoções primárias que trazem, às vezes, descargas de adrenalina, descargas de raiva, descargas de uma série de elementos que vão trazendo, né, dificuldade para esse corpo. Né? Então, como é que é interessante, né, quando a gente começa a pensar que o início dessa benevolência é para com nós mesmos, né, para conosco, nesse processo de vida que nós estamos tendo. E é por isso mesmo que Jesus fala assim, olha, amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Olha só, porque se eu desenvolvo esse auto-amor inicialmente, né, eu já consigo começar a entender, eu cuido de mim, se eu cuido de mim, se eu penso, né, se eu penso nessa existência que eu estou tendo aqui, aí eu já começo a me movimentar em outras direções. Né? Então, se eu saio de mim, eu já saio primeiramente para o meu núcleo familiar, para as pessoas que estão mais próximas aqui, e aqui eu vou expandindo, né, gradativamente essa benevolência para com todos. É possível que isso aconteça, mas exige de nós, logicamente, o esforço, né? Porque sempre vai caber a nós esse movimento em direção à caridade. Então, se a gente conseguir, né, movimentar nesse sentido, vai ser interessante, que a gente vai estar realmente, né, vivenciando a caridade conforme o Cristo nos orienta. Mas, vamos pegar a segunda questão aqui, né, que está dentro dessa resposta deles aqui, porque aí pode ajudar a gente também a começar a expandir um pouco mais. Porque ele fala para ser benevolente para com todos, né? Mas ele fala assim, olha, indulgência para as imperfeições alheias. Então, peraí, ó, eu tenho que ser benevolente com todo mundo, né? Só que tem dificuldade, né? Porque eu olho para o meu vizinho e torço para um time que eu não gosto, né? É uma coisa assim, outra assada, a cor do carro dele não me agrada, e a gente vai cheio de coisinhas, né? A gente está sempre trazendo alguma coisinha para dificultar as relações, né? E aí, se eu penso em indulgência para com todos, a indulgência é muito interessante. Você vai ver no dicionário, aí o que é indulgência? É perdão, misericórdia, tipo fazendo sinônimo, né, com outras questões, outras virtudes que nós temos que desenvolver também. Mas é interessante porque a indulgência, ela foi inclusive utilizada, né, ela é utilizada em algumas religiões, que eles vendem indulgência, né? Não, vou diminuir seu pecado aqui, né, se você tem condição aqui, peraí, não, dá uma parcela aqui, dá para você resolver o problema, né? Então a indulgência, ela tem essa característica de você conseguir ir devagarzinho com ela. Sabe que o perdão, você já fala assim, o perdão é muito grande, né? Então a indulgência você vai mais lentamente, né? Você vai conseguindo trabalhar de uma forma mais adequada, de entender o outro, né? E é interessante que é o seguinte, quando a gente realmente mergulha no entendimento da criação divina, de entender que nós somos espíritos nesse processo de vivência reencarnatória, de vivência terrestre, a gente começa a entender também que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós fomos criados da mesma maneira. Todos nós, humanidade. Né? E aí eu começo a pensar, assim, poxa, mas aquela pessoa faz isso, faz aquilo, mas é porque ela está na condição que ela conseguiu até agora. Ela vem, né, galgando o processo dela e ela está naquela condição naquele momento. Eu consigo ter indulgência com o erro dele. Eu consigo ficar assim, eu me incomodo ainda, mas eu já começo a aceitar, sabe? De uma maneira melhor. Por quê? Porque eu entendo da mesma maneira o seguinte, você está na escola, você está lá no segundo grau, né, no ensino médio, aí você pega um menino lá da segunda série, lá do primeiro ano, e quer que ele faça uma equação de segundo grau. Ele vai ter condição de fazer? Não vai. Né? Falta para ele ainda um arcabouço de conhecimento, né, para que ele possa elaborar aquela equação ali, aquele problema matemático, porque não de elementos primários para que ele possa chegar até ali. Né? Não que ele não seja inteligente, que ele não queira fazer, mas porque ele ainda não foi, não alcançou esse conhecimento, né? Ele não consegue resolver essa equação. Da mesma maneira é na vida. Né? Só que realmente é incômodo. É incômodo. Né? Porque a gente lida com as pessoas, às vezes a gente quer acelerar demais, né? Quer fazer muita coisa, não resolve tudo rapidinho e tal, já pensa, já tem a ideia, aí você pega uma pessoa que é mais devagar,
Ele entra, você já está pensando na resolução, ela está pensando no problema, né? E a gente tem que conviver com essas pessoas, né? E a divindade é tão maravilhosa que muitas vezes coloca tudo dentro da mesma casa, né? Com os irmãos ali, né? É bacana demais, né? É sabedoria pura, né? Sabedoria pura, né? Porque aí fica aquela questão, aquela dificuldade, nossa, meu Deus, cada irmão de uma maneira, né? Cada um pensa de uma forma diferente, e assim, cada um tem um carisma diferente, né? Tem caráter diferente, uma série de questões, né? Que a gente vai vivenciando nesse processo, e aí você expande, né? Você sai da família, você vem para o trabalho, né? Você tem ali aquelas pessoas que você tem que conviver com elas, e aí tem uma hierarquia dentro do trabalho, né? Porque a hierarquia, na realidade, ela existe na vida do mundo todo. Só que a gente às vezes meio que quebra essa hierarquia, né? Dentro de casa mesmo, no momento atual nós estamos com um problema seríssimo, né? De hierarquia dentro das casas. Vide a constelação familiar que vem tentar reestruturar isso aí, que nós bagunçamos a situação toda, né? Isso vem refletindo na sociedade. Mas essa questão hierárquica é uma das questões interessantes para a gente perceber que nós conseguimos, quando estamos submetidos às vezes em alguns processos, lidar com a dificuldade alheia de uma forma mais tranquila. Vamos demonstrar claramente, né? Meu chefe chega e chama a minha atenção de alguma coisa que eu nem fiz errado, mas que ele entendeu que está errado, né? Que está equivocado, me chama a atenção. Eu vou refutar a fala dele de uma maneira violenta? Eu vou agredi-lo verbalmente? Não, ô chefe, não, mas aí foi assim, até eu explicar para ele, né? Para ele dizer, tá, não, então tá bom, então tá certo, né? A gente não tem todo o carinho, tranquilidade para lidar com essa relação, não é? Por quê? É uma relação hierárquica, nós dependemos materialmente do trabalho, né? Então é a troca, a gente está vendendo nossa mão de obra ali, a gente vai receber no final do mês, né? E aí quando a gente traz para a vida espiritual, né? Se eu pensar e falar assim, não, peraí, eu não gosto de fazer essa analogia, não, sabe? Porque eu acho que a gente acaba caindo numa situação de apenas repetir o que a gente está vivenciando aqui. Mas muita gente fala sobre isso, né? Fala da questão do bônus hora, né? Que a gente, no plano espiritual, no livro do André Luiz, no nosso lar, tem um momento, né, em que ele está trabalhando lá nas câmaras de recuperação e tudo mais, e uma das pessoas fala para ele, fala assim, não, para você conseguir ter alguns benefícios aqui, você conseguir sair daqui da colônia e visitar alguém em outro lugar, você precisa acumular bônus horas, que é exatamente, né, então, quanto mais ele trabalhar, quanto mais ele se doar, mais ele vai ter essa possibilidade de ter essa disponibilidade de alguém ajudá-lo nesse processo. E aí, da mesma maneira, se a gente pensar na questão espiritual, né, no nosso processo evolutivo, né, se eu me vigio um pouco mais, né, e busco vigia exatamente do Cristo, quando ele fala vigiai e orai, se eu me vigio um pouco mais, eu começo a modificar a minha reação em relação às pessoas, do núcleo familiar. Porque é o seguinte, pessoal, quanto mais intimidade, menor o respeito. Não é? Infelizmente, tinha que ser o contrário, né? Mas não, a gente tende a fazer isso. Quanto maior a intimidade, mais próxima a pessoa, maior a falta de respeito. A gente agride a pessoa com mais facilidade. A gente traz a carga energética dessas relações que a gente não pode lidar dessa maneira, né? Porque a gente não trabalhou essa emoção, olha só. Ao invés de a gente trabalhar isso, elaborar isso, jogar fora, não. Eu guardo, né? Chego em casa, aí vou descontar na minha esposa, vou descontar nos meus filhos, vou descontar no meu vizinho, né? E aí a gente vai criando uma série de problemas nesse processo evolutivo. E deixamos de viver a verdadeira caridade, né? De ter benevolência para com os outros, indulgência para com os erros alheios. E com os nossos erros também. Tá? Uma questão importante, tá, pessoal? Vamos ter carinho com a gente também, né? Não vamos ficar cobrando demais, não. A gente somos seres em evolução. Estamos caminhando nesse processo, né? Então, lógico que a vigilância, né? Se eu tomo isso como algo assim necessário para a minha vida, eu falo assim, não, vou vigiar, então beleza, né? Eu tenho que me cobrar, mas não cobrar com violência, né? Cobrar com carinho também, da mesma maneira, porque a gente vai estar treinando para também ter carinho com as outras pessoas, tá? E ainda nessa questão, né? Ele coloca aqui no final, perdão das ofensas. Então, a gente já pensou na benevolência, né? Que é uma questão de fazer bem para as pessoas, da indulgência, que a gente vai lidando com essa questão, e o perdão das ofensas. O perdão das ofensas é algo tão essencial, porque na realidade, quando a gente começou a falar aqui, olha,
que primeiro a gente tem que cuidar da gente. Pessoal, o perdão das ofensas é algo extremamente pessoal. O perdão, ele não é algo que você dá para o outro, não. Não cometam esse erro, não. O perdão é para você se livrar de um peso que você está carregando. Sabe por que é isso? Porque é o seguinte, esse livro aqui me ofendeu, né? Aí eu me senti ofendido, né? E às vezes ele fez propositalmente, né? Eu falo assim, eu te perdoo. Mas às vezes nesse processo aqui, ele mesmo, né? Ele não aceita esse dito perdão que eu estou dando para ele, né? Ele continua ainda querendo me magoar de alguma maneira. Olha só como é que é a situação. Então o perdão, ele pertence a mim, ele pertence a cada um de nós nesse processo, né? De perdoar a si mesmo, de perdoar, de deixar de carregar essa mágoa, de deixar de carregar essas lembranças, às vezes, dolorosas de alguma situação que a gente vivenciou, né? E a partir do momento que a gente consegue também compreender aquela questão que nós falamos agora há pouco, de que somos todos seres que estamos em processo evolutivo, fomos todos criados simples e ignorantes, a maioria de nós desconhece muita coisa ainda, a gente começa a ter mais tranquilidade nesse processo também, em termos de perdoar as outras pessoas de uma forma mais fácil também, forma de largar de lado, né? Essas malas que a gente vem trazendo, né? Cheia de problemas aí, ó, que a gente foi, né? Porque cada um de nós aqui, com a experiência de vida, nós vivenciamos experiências todos os dias, centenas de experiências, né? E hoje em dia, inclusive, para piorar a situação, né? Com as redes sociais, com o celular na mão, a gente ainda vivencia ainda mais. Porque às vezes, se você estivesse num lugar mais tranquilo, não tivesse celular nem nada, você às vezes não estava em relação com muitas pessoas. Mas com a internet na mão, né? Você estava o tempo inteiro vivendo a vida dos outros, né? Ai, nossa, tá lá na Disney, fulano, ai, detesto, né? E tal. Vendo a vida dos outros, né? Criando mágoa, criando uma série de problemas, às vezes, criando energias desnecessárias. Por quê? Estou ali competindo o tempo inteiro. Nossa, esse vestido ia ficar melhor em mim, né? Então é isso, olha só. Como é que é? Cria uma potência ainda, né? Nesse processo, para que a gente continue ainda vibrando coisas desnecessárias, né? Deixando de trabalhar a questão da benevolência para com todos. Né? Então é algo que a gente tem que pensar, quando a gente pensa realmente em caridade, em viver a caridade, né? Tal qual Jesus nos propõe. Porque é isso que a gente tem que ter como meta na nossa vida. Muitas vezes a gente pensa assim, fala assim, ah, nossa, a vida é tão complicada, né? A vida é tão complexa, tem tantas coisas, tantos sentidos, né, que nós podemos tomar. Mas eu conversando com um amigo meu alguns meses atrás, e ele falou assim, cara, é engraçado, né? Porque ele não é, ele é criado em outra religião, né? E tal, ele falando assim, eu conversando com um pastor um dia, e a gente conversando, a gente chegou numa conclusão muito engraçada. Que a vida é algo tão simples, mas é tão insignificante o que a gente tem que fazer aqui, que a gente não consegue fazer. Que a única coisa que a gente tem que fazer é amar. É a única coisa que a gente tem que fazer. É só isso. Né? Mas como é tão simples a gente não dá conta. A gente dificulta. Não é, você está doido? Não, só isso não. Que amar, não, para. Mas amar é simples demais. Né? E a gente tem que criar um monte de confusão. E aí a gente vai criando um monte de acessório, né? A gente vai enchendo de acessórios ao redor do essencial que está ali, ó, que é simplesmente amar, é simplesmente ser bom, né? Ser bom para consigo mesmo, ser bom para aquelas pessoas. Se a gente conseguisse chegar nesse patamar, né, de bondade, de benevolência, a gente já estava no paraíso, né? Tanto que as pessoas que conseguem chegar minimamente na própria vida, elas já vivenciam um paraíso na Terra. Elas já vivenciam uma experiência sem as emoções primárias mais rudes, raiva, medo, angústia, essas coisas, sabe? Que a maioria das pessoas hoje em dia está sentindo de uma maneira extremamente imensa, né? Por quê? O sujeito que chega nessa capacidade tão simples, que fala assim, eu só tenho que amar mesmo, então pronto. Ele não vai se preocupar com mais nada, não é? Vamos trazer uma questão prática. Uma das coisas que mais nos preocupam, nós que estamos no plano material, nós precisamos da matéria. Mas nós damos muito mais atenção a ela do que qualquer coisa, né? Nós temos seguro do carro, seguro da casa, cerca elétrica, não é isso que a gente faz. A gente morre de medo, né, de alguém furtar o meu livro, de me roubar, de me assaltar. A gente morre de medo disso,
ok? A gente fica gerando medo, né? A gente fica sentindo medo. A gente sente isso. Ai, nossa e tal. Tá vendo como é que a gente enche a nossa vida de uma emoção que se você falar assim, se roubar também, ó, deixa roubar, também entra nada e tal, você muda o padrão. Muda o padrão mesmo, né? Aí tem gente que vai falar assim, esse Guto é doido, né? Está inventando moda. Vou contar para vocês aqui na casa de Girassol. Entraram pessoas aqui e furtaram algumas coisas, né? Furtar ali o espírito não tem problema nenhum, tomara que leia, né? Tomara. E aí, pessoal, eu sou policial militar, né? O pessoal na hora faz o que? Liga para mim, né? Pelo amor de Deus, o que vai fazer? Socorro! Socorro! O pau tá quebrando. Gente, tem uma solução simples aí. Deixa as portas e a janela aberta. Só isso. Deixa a porta e a janela aberta. Porque o maior prejuízo era a fechadura que eles quebravam. Né? O maior prejuízo fechar aquela fechadura, a janela quebrava. Então deixa aberto. O sujeito vai entrar, vai lá precisar tem um quadro, esse quadro aqui não vale nada. Não, essas cadeiras aqui, livre, sai fora, nem ó. Faz bom que ele entra e toma um passe, né? Tá vendo só que bacana, né? Possibilidade de amor. Né? E porque aqui está impregnado de amor. Não é sacanagem, porque a gente vem para cá com a intenção do bem, a intenção de aprender, a intenção é isso, e impregna o ambiente. Essa é a verdade. Né? Até nós chamou o pessoal para vir, né? Vem, gente, vem para casa. Pessoal, qualquer casa religiosa, qualquer religião que seja, extremamente importante que a gente vá até os locais de congregação das pessoas. Porque esses locais, né, eles estão realmente envolvidos com o amor, com o carinho das pessoas, né, com a tranquilidade que as pessoas tendem a buscar nesses ambientes. Então é isso. A gente parar e começar a refletir sobre isso, né, e de vivenciar isso na nossa experiência de verdade, né, no nosso cotidiano. É possível? É possível. É possível sim. Tá? E os Espíritos vão falar para a gente que inclusive é um esforço insignificante. Mas, né, nós somos teimosos, somos bem teimosos, mas não é o assunto de hoje não, vamos seguir aqui. Tá? E aqui na questão ainda, no 886, Kardec vai comentar dizendo o seguinte: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Não é? Então, olha como é que é interessante, né? Porque ele está falando que é o complemento da lei de justiça. E a gente às vezes tem uma dificuldade, né, de entender isso, da lei de justiça, porque a gente entende às vezes justiça de uma maneira um pouco equivocada. Um besorrinho, tá vendo? Toda a natureza dele para poder participar. Vocês já vão trabalhando a benevolência, tá? Olha só. E aí, né, como é que é interessante, né? Como é que a lei de justiça está ligada com a lei de amor. Até para a gente poder pensar um pouco mais sobre isso, né? Porque às vezes a gente tem um pensamento de justiça ainda muito preso, né, na questão da vingança. A gente ainda é muito preso nisso. Né, de entender que a justiça, o cara tem que pagar, tem que ser punido. A gente tem muito isso. Né? E da gente começar a repensar sobre isso. Falar, a lei de justiça, amor e caridade, cara, que trem estranho, né? Como é que é isso, então? Né? Porque o propósito é outro. Não é esse propósito que a gente ainda está vibrando nele, não. O propósito é outro. E aí é bem difícil a gente entender. Mas, devagarzinho, né? A gente vai caminhando e vai conseguindo fazer alguma coisa diferente no cotidiano. Né? Porque é o que importa. É no dia a dia. Né? Onde a gente está na vida de relação realmente. No dia a dia que a gente vivencia. Que aqui mesmo todo mundo, nossa, que isso aqui, triste, isso é muito legal. Não é? Casa espírita, qualquer igreja que a gente vai, né? Todo mundo é bonzinho. Todo mundo é bonzinho. No nosso, a gente estando no nosso meio, a gente se sente melhor. Sim. A gente se sente mais protegido. Sim. Então a gente está num ambiente favorável. Sim, então a gente fica mais bonzinho mesmo. Então tá bom, né? Então vamos lembrar que dentro da nossa casa é um ambiente favorável também. É isso que eu ia falar, né? É importante a gente pegar essa energia que a gente pega daqui e leva para casa. Exatamente. Também, né? Porque é justamente o que você falou lá no início. A gente chega em casa e muitas vezes perde a paciência por causa da intimidade. Exatamente.
Eu falo que a intimidade não é um negócio tão favorável pra Tem gente. que dar dinheiro, mas não dá intimidade. É, exatamente. Tem isso, né? Pois é. Né? Porque é o problema, né? Mas quem criou o problema? Nós mesmos. Né? Nós que criamos essa ideia de dar para a pessoa que a gente tem uma relação mais próxima, a gente poder tratar de qualquer maneira. Não, pelo contrário. Né? Aí que a gente tem que tratar com mais carinho, com mais respeito, com mais consideração. Pessoal, é um exercício. Entendeu? É um exercício que a gente pode começar a treinar a partir de hoje. Né? Se às vezes a gente já não está nesse movimento, é a partir de hoje começar a pensar sobre isso. Porque quando a gente está no estado de vigilância, porque você está prestando atenção na sua atitude, você já começa a mudar. Aconteceu um fato muito engraçado aqui hoje. A Thelma estava arrumando as cadeiras aqui, aí tinha uma mariposinha ali voando, ali, pousando ali. Ela fez assim, ó, daquele peteleco que ela ia espatifar na parede ali, né? Aí ela parou e pensou, falou, peraí, pra que eu vou dar um tapão nesse inseto aqui, coitado? Tá aqui, né, vivenciando a experiência dele na terra, deixa eles, não tá fazendo mal pra ninguém. Lógico que eu não tô falando pra gente entrar no meio do enxame de abelhas, né, não é isso não. Mas assim, o inseto tava ali na dele, então aí ela parou. Olha só, ela tá no estado de vigilância. Porque se ela não tivesse no estado de vigilância, ela só ia reagir, que é uma questão cotidiana nossa. A gente sempre reage às situações, a gente não age. Porque a ação passa pelo pensamento e você para e fala assim, não, peraí, é um inseto que não está incomodando ninguém, eu não vou mexer com ele. Né? Mas na reação aqui no inseto, desde criança foi treinado para isso. Né? A gente é treinado para uma série de questões, então a gente simplesmente reage às situações. Esse é o propósito, né? Da gente começar a entender melhor quando a gente para e pensa, fala, mas peraí, não é mesmo, né? Eu sou um ser humano, eu estou na fase adulta, né? Já tenho uma capacidade intelectual, cognitiva, já desenvolvi, eu penso, eu trabalho, eu desenvolvo uma série de atividades, eu não tenho condição de tomar conta das minhas ações, né? Mais simples, será que não tem? Então é isso, né? Então são questões que se a gente parar e pensar bem pensadinho mesmo, todos nós conseguimos, né? Infelizmente, a maioria de nós espera vir a nossa querida dor para poder mudar as atitudes. Né? Quando a dor vem, pessoal, aí não tem escapatória. Né? Eu estava escutando uma palestra outro dia, o cara falou assim, olha, você pode perceber que o pessoal acima de 50, 60 anos fazendo caminhada em praça, você pode perguntar para todos eles, a maioria, 99% teve problema de coração, teve problema cardíaco, né? Teve, ou alguém na família morreu, alguma coisa nesse sentido. A pessoa veio a dor, deu uma pancadinha nela, né? Pessoal, só para você prestar atenção, né? Porque esse corpinho aqui que a gente está usando, a gente precisa cuidar dele. Né? Se a experiência começa com a gente, né? Igual a gente falou no começo aqui, ó, a gente já começou lá no útero, nós começamos a criar, a moldar esse corpo. Se essa experiência começou com a gente e a gente que vem nesse processo, olha só, de cuidado, né? Então se eu começo a cuidar dele, eu começo a cuidar do de fora também, eu começo a cuidar do mundo inteiro, eu começo a cuidar da humanidade. Então é muito nesse sentido. Como é que é sempre? Você vai lá dentro e volta, vai lá dentro e volta. Né? Que é o movimento do universo. Né, pessoal? O movimento do universo está em expansão nesse momento. Mas né, na natureza é só observar o nosso coração. Olha, vai comprimir e vai expandir, vai comprimir e vai expandir. Né? É o movimento da natureza. Esse processo, eu ir para dentro e depois eu vou para fora e vamos agindo, né, de uma forma adequada na vida de relação. E Kardec continua aqui ainda na questão 886, dizendo assim: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos. Triste, né? Quando uma pessoa rica se apresenta, todas as atenções e deferências se voltam para ela. Se for pobre, é como se não nos devêssemos incomodar com ela. Entretanto, quanto mais lastimável for a sua posição, maior deve ser o cuidado em não lhe aumentar o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Nossa, mãe pegou pesado com a gente, Kardec, né? Porque
É isso que a gente faz ou não é? Né? A gente não, né? Vocês aqui já são os santos, maravilhosos, né? Mas a sociedade de uma forma geral. É isso. Né? Toda a deferência, né, às pessoas nobres. Vamos buscar na história antiga, né? Quando havia a nobreza, a monarquia, né, e tal, todo mundo queria títulos, né? Todo mundo queria isso, aquilo, outro. Né? E a gente vem repetindo, né? A gente mudou um pouquinho, mas a gente vem repetindo o mesmo comportamento. Né? Ah, não, é fulano, é doutor fulano, mestre, pós-doutor, não sei o quê. São essas coisas, né, que a gente ainda continua valorizando. Essa vaidade, essa soberba, nós ainda estamos envolvidos nesse processo. Né? Infelizmente, aí o que a gente faz? Ensina para os nossos filhos o mesmo processo, que vai vivenciando, né? E essa experiência que a gente vai passando, né? As pessoas vão vendo, né? E o exemplo aqui arrasta. Então a gente continua fazendo da mesma maneira. Então, Luiz, só falar uma coisa primeiro. Eu acho engraçado em relação às pessoas dar título. sim, Porque eu sou apaixonada por limpeza. Então, assim, adoro a faxina. sim, Eu formei em massoterapia, agora estou fazendo educação física, estou na parte de fisioterapia. E, assim, as pessoas veem a gente de um jeito diferente. Eu não me importo. Aí eu estava fazendo uma faxina flamona, que eu faço tratamento nela. sim. Aí a minha doutora chegou e virou para mim e falou assim comigo: o que você está fazendo? Aí eu levei para ela e falei: o quê? Eu estou limpando. Falou: não. Você, a partir, depois que você formou, você não deve mais trabalhar com limpeza, porque eu não aceito a minha equipe. Me tirou da equipe, eu estou suspeita da equipe porque eu estava dando faxina. Era dor que eu estava porque eu faço tratamento. Tadinha, perdeu uma ótima massoterapeuta, né? Não fora do horário. Pois é. Mas por ela falou que ela tem nome e renome nas faculdades, eu não posso mudar. Se, assim, eu pretendo sair da faxina lá, entendeu? Sim, Eu pretendo continuar na massoterapia. Só que eu não me sinto bem saindo da limpeza porque eu faço a massoterapia. Sim, com certeza. Entendeu? Exatamente. Tá vendo? Pegou. Hoje você trouxe exatamente a situação que a gente está falando. E dói né? na gente. Como é que é? Dói na Sim. gente porque assim, você vai deixar o lugar sujo. Exatamente. Então, se a pessoa não está dando conta, vamos embora. Sim, Entendeu? sim. Qual a certeza. diferença disso para todo Com mundo? certeza, né? É um cuidado básico, né? Foi benevolente, foi indulgente. Sim, exatamente. Entendeu? Foi. Né? É isso. Então, assim, eu estou suspensa até a segunda ordem. mas- Nossa, né? Coitada dela. Né? Então, mas tá tranquilo. Olha só como é que é interessante, né? Quando a gente começa a entender, né? Aí você vai fazer o quê? Vai ser indulgente para com ela, né? Porque, coitada, é ela que não sabe o que ela está perdendo, né? Da profissional capacitada que você é, da pessoa boa que você é. Né? Então é isso. Da mesma maneira, com o amor que você faz a limpeza na casa, você também faz a massagem. É isso? Então, e a pessoa não entende, né? Porque, olha só, esse cuidado com o ambiente é essencial para qualquer coisa, né? Para a nossa vida. É uma questão, a questão muito da vaidade, né? Exatamente. Então, assim, e é colocar a profissão, que é extremamente importante, porque todo mundo precisa de uma casa limpa. Sim. Então, quer dizer, é quase como se fosse assim, tá, eu sou massoterapeuta, então eu não posso limpar nem a minha casa, né? Exatamente, com certeza. Tá enrolado, não tá? Uai, gente, não faz sentido nenhum. Exatamente. Eu Esse espero que ela engraçado, absorva dói na os gente de dela. maneira assim. Só porque, como diz ela falou, eu só subi um pouquinho de status. Sim, Entendeu? Eu nem sim. subi, eu sou a mesma. Exatamente. Eu só peguei um título. Sim, entendeu? Eu só peguei um título. Isso. Entendeu? Exatamente, com Um certeza. papel que está pendurado na parede com um Isso. quadro. Sim. Exatamente. E esse é o entendimento que nós temos que trazer para a nossa vida cotidiana. Né? Essa é a realidade. Porque a partir do momento que eu entendo isso, eu compreendo isso, né, eu passo a tratar as pessoas de uma maneira diferente. Eu passo a tratar as pessoas como seres humanos. O basilar nosso é a humanidade, não é? Somos seres humanos. Né? E aí a gente amplia até para os animais, né? Os seres vivos de uma forma geral. Coitado da formiguinha que estava ali. Né? Então, olha só, quando a gente começa a ter esse patamar de respeito, de consideração com os seres de uma forma geral, né? Isso aí já para nós já não importa mais. Né? Que coisa tão insignificante. Mas, infelizmente, nós estamos numa sociedade, né? E a gente não pode deixar de lado isso. A gente está numa sociedade que, infelizmente, ainda é isso, né? Valoriza títulos, vai te pedir um currículo, não sei o que e tal. E é muito o que você falou também, né? A gente está num mundo que a gente precisa do material, Sim. que é o financeiro, Claro. que é o grupo, é o apoio
para ela se expandir Sim, como sim. massoterapeuta. Então, talvez precise fazer a escolha de deixar de fazer a faxina, que é algo que é benevolente, né? Que é para ajudar outra pessoa, assim como a massagem. Mas talvez seja necessário fazer essa escolha simplesmente para que você possa crescer. Mas você cresce e depois se desapega do grupo também. Muita calma nessa hora, né? Muito mais coisa guardada pra você. Pode ficar tranquilo, né? Então são coisas, são questões, né, que a gente vai lidando na Já vida. tinha que passar logo no dia. Tá Ela vendo mora só? lá em Belo Horizonte, que Pelo ela não amor de mentira. Nossa, Agora o desafio, o desafio é melhor. O desafio é melhor, você vai ver. Entendeu? Né? Para a gente trabalhar, inclusive, a virtude, né? Você trabalhar, inclusive, a benevolência, o perdão, a indulgência. Tá vendo como é que é? Pessoal, o Papai do Céu não perde tempo com a gente. Ele tá sempre testando a gente. Tá sempre testando. Não, preocupa não, Júlio. Preocupa não é só com você, não. Né? Não, o tempo inteiro testando a gente. Né? É isso, e a questão é essa, né? Se a gente realmente vai tomar o caminho adequado ou se a gente vai ficar mais do mesmo, né? Fazer a mesma coisa que a maioria das pessoas fazem. Entrar em processos vibratórios negativos, né? Ficar vivenciando experiências, né? De ficar, na verdade, preso, né? Num ciclo, né? A gente fica preso, aprisionado num ciclo, às vezes, de ódio, de raiva, essas emoções desnecessárias, entenderam? É o que a gente tem percebido, principalmente, né? No plano terrestre, nesse momento, uma série de questões acontecendo. Nós temos uma guerra acontecendo lá em cima. Será que nós estamos nos unindo em grupos de orações para poder mandar boas vibrações lá para a Rússia? Lá para Putin, né, que eles chamam? Será que a gente está fazendo oração para ele? Pelo contrário, né, a gente senta e começa a falar mal do cara. Não é? A maioria das vezes que você vai ver a guerra da Ucrânia. Coitado da Ucrânia, não sei o que, cara. E a gente começa a macetar o outro, né? O que a gente está fazendo? Mandando emanações, porque nós, cada um de nós aqui é um gerador de energia. Né? Vou fazer um desenho aqui. Nós somos um gerador de energia e tem uma grande bateria aqui, ó. Vou fazer os polos da bateria aqui, ó. Aí desce os fios aqui que vão entrar em toda a humanidade, tá? Cada um de nós está aqui, ó, ligado aqui, emanando e carregando de energia aqui. Tem a bateria negativa, né? A bateria das más vibrações, e tem a bateria positiva do lado de cá também. Né? Então, da mesma maneira que as más vibrações elas vão carregando essa bateria, as boas vibrações vão carregando essa bateria. E aí, o que acontece? Quando há uma ação de maldade no mundo, essa maldade pegou essa carga aqui, ó, e levou para um sujeito específico. Né? Aí pode ser qualquer um chefe de Estado, né, que toma uma atitude, às vezes, equivocada. Mas quem que carregou essa bateria aqui? Todos nós. Né? A responsabilidade é nossa. Aí a gente fala, não, mas ele lá do outro lado do mundo, eu não tenho nada a ver com isso, não. Será que eu não tenho nada a ver com isso? Será que não? A partir do momento que a gente pega isso e começa a vibrar, independente do tipo de vibração que a gente está emanando alguma coisa. Sim. Não é? Gente, nós tivemos nós estamos tendo ainda a maior experiência coletiva no Brasil. O Brasil é a coração do mundo, pátria do Evangelho. Né? Esse é o título de um livro, Psicografia do Chico, que traz essa questão, né, de como é que o Cristo transplantou a árvore do Evangelho para o Brasil, para que nós pudéssemos desenvolver o Evangelho do Cristo de uma maneira mais adequada. E a gente pode ver que a própria configuração do nosso país, ela já é essa representação, né? Como é a questão de raças, de cores, né? A gente é totalmente diferente um do outro, né? Em comparação com vários países do mundo, que você chega todo mundo muito semelhante, né? Nós aqui somos a diversidade, já na pele, em tudo, na cultura, em tudo, ok? E aí, a gente pega e olha e fala assim, não, o que a gente está fazendo? Brigando, né? Por conta da questão política, né? Vamos trazer claramente por conta da questão política. Aí vamos lá. Aí você pega e fala assim, não, eu sou favorável a um. Se eu sou favorável a um, eu tenho que odiar o outro? Não é? Se eu gosto uma das questões que eu não gosto é de futebol, né? Por conta disso também. É a mesma coisa que nós pegamos a emoção enlouquecida, a paixão enlouquecida do futebol e levamos para a política. Só isso que a gente fez. Né? Quando a gente fala, os torcedores matou um ao outro ali. Futebol é diferente. Não é?
Mas a paixão enlouquecida, A paixão, sabe, Júlia? Esse que é o problema, né? Nós transplantamos essa paixão para o outro campo e estamos fazendo isso, olha só. Vibrando negativamente, enchendo a bateria do negativo. Porque a maioria de nós é difícil demais, porque a gente é treinado a ficar maldizendo as coisas, né? Falando mal, a gente é treinado nesse processo. E, infelizmente, ao invés de a gente parar e pensar, quando a gente está vigilante, o que eu faço? Não, eu não gosto do outro, eu vejo dificuldades no outro, então o que eu vou fazer pelo outro? Eu vou orar por ele, eu vou mandar a melhor vibração que eu tiver dentro do meu coração, vou tentar elaborar o máximo de amor que eu tiver para mandar para outra pessoa. É esse que é o segredo, não é? Só que a grande dificuldade nossa, né? Que eu prefiro ficar vivenciando nessa experiência baixa, que é da energia, da bateria do mal aqui, que eu fico carregando e sendo carregado por ela, que eu não quebro esse ciclo, fico aprisionado nesse processo, é o ciclo que a gente falou, preso nesse ciclo. Então é uma oportunidade que a gente tem, enquanto nação, porque a gente inclusive constrói um karma coletivo, é outro processo também. Né? O karma, né? Cada um tem karma, a gente não usa essa palavra, né? Ela vem do sânscrito, né? Vem lá da Índia, mas a ideia, né? É mais ou menos essa, porque é a responsabilidade de cada um de nós. Se nós estamos plantando, nós vamos colher. A gente fala assim, nós estamos plantando para gerações futuras. Pessoal, quem vai voltar daqui 3, 4 gerações somos nós mesmos. Né? Vocês não estão sabendo, não, mas vai desencarnar. Nossa, mãe, lá na frente, o que eu arrumei? Né? Somos nós voltando. E aí, olha só, que eu vou plantar agora, que eu vou colher lá na frente. Né? E aí, eu estava conversando com um amigo meu esses dias, a gente falando sobre esse processo todo, né? Eu sempre tentei trazer isso de uma maneira mais tranquila, conversando com as pessoas, evito entrar nessa confusão, nessa discussão, porque a maioria de nós não tem equilíbrio para conversar, né, sobre essas questões. Então leva já para um outro patamar, outro e tal. Mas trazendo nessa questão de fazer assim, vamos orar por todo mundo, vamos orar pelo grupo, vamos orar pelo Brasil, né, porque está todo mundo envolvido e tal. E fomos fazendo isso e tal. E assim, e pensando, né, o que a gente pode fazer no sentido de ser caridoso, nesse processo também, ativamente. Né? O que a gente pode fazer para mudar realmente o entendimento das pessoas? Não é mudar para um lado ou para o outro, não. É mudar no sentido de ampliar a visão, para a gente perceber a nossa responsabilidade em todos os processos. Né? No nosso pequeno processo, igual a gente começou aqui, no nosso pequeno processo íntimo, né? Aí no processo dentro da minha casa, no processo no meu bairro, no processo na minha cidade, no meu estado, no meu país. Porque todos nós somos responsáveis. Nenhum de nós aqui está jogado aqui, solto no país, falando, não, isso aqui, eu não vou jogar, já pegou o espírito dela e jogou lá, vai cair lá em Nova Lima. Não, tem todo um processo, tem toda uma reengenharia espiritual, né, que acontece para a gente estar aqui agora, nesse lugar, nessa casa, conversando sobre isso, né, e pensando sobre isso. Muita coisa, né, está nas nossas mãos. Responsabilidade está com a gente. Mas nós temos que querer fazer essa diferença. Porque se a gente não quiser, né, a gente vai ficar de beicinho, vai brigar com a moça, né, Júlio? Nunca mais fazer massagem. Comigo faço massagem mais. Né? Olha só, aí não pode. Né? Pelo contrário, vai fazer com mais amor ainda. Né? Com certeza. É isso aí. A outra questão, pessoal, que a gente tem nesse título aqui ainda é a seguinte. Ó. Jesus também disse: amai até os vossos inimigos. Danado, né? Ora, o amor aos inimigos não será contrário a nossas tendências naturais? Olha só, Kardec também, né, ele fala assim, não, peraí, isso. Tem um cara que eu não gosto dele de jeito nenhum, isso é até natural, né? Será que é natural a gente não gostar de algumas pessoas? A gente fala disso, né, de sentir a vibração, de não ter simpatia, né? Você fala assim, ó, meu santo não bateu com o da fulano, não é? A gente não tem essa questão? Pois é. Aí ele fala assim, ó, as tendências naturais, né? E a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? Né? Então, ele fez uma pergunta que ele pensa assim, não, no cotidiano é assim, né? Vamos entender melhor, né? Por que será então? Porque se Jesus falou para a gente amar todo mundo, né? Aí os espíritos respondem assim, ó, sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor tenro e apaixonado. Beleza? Terno e apaixonado. Pessoal, aí tem um grave problema quando a gente pensa em amor.
A palavra amor, a gente trouxe ela para um campo muito do romantismo. Né? Nós temos um problema seríssimo, inclusive, eu converso muito com a minha esposa, que ela é pedagoga também, a gente fala sobre isso, da questão de como é que a gente usa o amor para falar da relação sexual, né? Porque o ato sexual é uma coisa, amor é outra. E as pessoas, o que a gente fez na nossa sociedade? A gente juntou os dois. E aí você põe isso na cabeça do adolescente. Né? Chega na fase da adolescência, a maioria das meninas, às vezes, buscando um amor paterno que faltou, né? Vai para a relação sexual irresponsável e cria uma série de problemas, né? Que a gente tem na nossa sociedade de uma forma geral. Mas voltando aqui para a questão do amor. O amor é esse desejo de fazer o bem para o outro. Né? É essa indulgência para com os erros alheios. É esse perdão das ofensas, é essa verdadeira caridade que o Cristo falou. Né? Em momento nenhum ele fala que quando dá verdadeira caridade, ele fala assim, não, você tem que ficar fazendo carinho, adulando o outro, né? Você tem que levar para dentro da sua casa, tomar um chazinho. Não é esse o propósito. Ok? Um dia nós vamos alcançar isso, né? Porque a gente vai ter capacidade de falar assim, não, vem cá, meu filho, vamos lá para casa e tal. Né? Um dia nós vamos alcançar essa capacidade. Mas como a gente ainda está na caminhada, vamos lá, é simplesmente não desejar maldade para o outro, não odiar a outra pessoa. Né? É esse que é o propósito. Não carregar a bateria negativa. Não ficar carregando essa bateria negativa aqui. Ó. É isso. Não é? Mesmo É isso. porque quando a gente carrega essa bateria negativa pensando no outro, a gente também recebe essa carga negativa. Então, Exatamente. não vale a pena. Né? Não tem, gente, é estupidez nossa. Estupidez. Né? Porque se a gente planta negativo, a gente colhe o quê? Negativo. Né? Ninguém planta uma semente de manga e colhe abacate. Ninguém. Se tivesse, não me fala aí, né? Pode ser uma experiência genética. Mas por enquanto não. Né? Na lei natural não dá. Então é isso. Então olha só, se a gente começar a pensar, e é até engraçado, né? Do ponto de vista, até você pensar egoisticamente, né? Falar, nossa, mas é para melhorar para mim mesmo, né? Para melhorar para mim mesmo. Se eu começar a pensar coisas boas, eu começar a desejar o bem, para melhorar para mim primeiro. Depois que vai expandir. Né? Então é esse que é o movimento mais inteligente que a gente pode fazer. Assim, nossa, que besteira, eu fico brigando com o pessoal lá em casa, lá, mas eu estou fazendo mal para mim. Né? Que eu fico emburrado, que eu fico chateado, que eu fico, nossa, perdendo um tempo danado. Né? Tempo de vivenciar experiências positivas, vivenciar boas questões. Tá certo? Então é isso que E a gente tem aí que a gente volta pensar. para aquela primeira questão. Amar a si mesmo. Exatamente. Não é? É isso. Entendeu? É muito interessante, porque é simples demais. É simples demais. Entendeu? Só que a gente complicou o negócio. Né? A gente complicou, porque não, tem que ter isso, tem que... Não tem que ter nada. Né? É amar, simplesmente isso. E aí, indiferente de onde a gente estiver, na condição social, né, econômica que a gente tiver, indiferente disso. Né? Mas vai do que? Da gente realmente conseguir compreender isso. Compreender mesmo, de verdade. Porque a gente está aqui no campo da ideia, né? Nós estamos falando. Mas será que o Guto, na hora de sair daqui, ele internalizou isso realmente? Vou vivenciar essa experiência realmente no meu cotidiano? Vou tratar as pessoas com respeito, qualquer pessoa que seja, indiferente da condição social, de quem ela seja, né? Do título que ela tem? Então é isso. Da gente realmente falar assim, no cotidiano, falar, não, peraí, é isso que é isso que Jesus me ensinou. Então é isso que eu vou fazer. Né? Então é o desafio que está aí para cada um de nós. A gente já está quase acabando aí, né? Eu tive vocês, está só eu, né? Então só para a gente encerrar, né? Que já está quase acabando o tempo, só mais uma questão aqui. A 888. É que gera mais polêmica e dá para a gente ficar aqui até meia-noite. Vocês estão com pressa? Olha só, nenhuma. Pessoal, a 888 ela fala assim, olha, que se deve pensar da esmola. Nós estamos falando aqui de ser bom, não é isso? De ajudar as pessoas. E aí ele vai e pergunta, que Kardec faz de maldade, né, cara? Não, peraí, vou pôr um trem ali para poder arrebentar com esse povo. Né? E aí a esmola? Não, a esmola é certíssima, eu tenho que ficar dando esmola para todo mundo, porque eu estou ajudando, se eu estou sendo bom, eu vou dar esmola, né? É isso, uma questão material e tal. Só que, o que a espiritualidade vem falar para a gente aqui? É correto ajudar o próximo, materialmente falando? Com certeza é. Ok? Sem dúvida. Mas há algo
extremamente complicado. Porque muitas vezes nós começamos a ajudar o próximo materialmente para satisfazer o nosso ego. Porque nessa condição, olha só, se eu não tenho hierarquia, se eu não penso que eu sou superior ao outro, né, eu não fico nesse tente, porque a gente humilha as pessoas muitas vezes. E a resposta aqui vai ser sobre isso. Tá? Ele vai trazer, tem outras questões aqui, mas vai trazer basicamente isso. Ó. Você tem que ajudar sim, sem humilhar. Beleza? Sem humilhar. Então, será que nós estamos fazendo sem humilhar? Outra coisa, nós temos que manter a pessoa submissa à esmola. Pelo contrário, a gente tem que promover a vida das pessoas. Nós estamos com um grave problema social no Brasil, ok? Que foi construído durante alguns anos, que são alguns auxílios que estão levando inúmeras pessoas ao movimento da preguiça, que é algo extremamente complicado. Beleza? É um pecado capital, a preguiça. Só que tem pessoas que elas falam assim, o quê? Para mim, para eu viver 600 conto está demais, a conta, estou tranquilo. Ok? E acabou. Acabou. O que esse sujeito vai fazer com a reencarnação dele? Para e pensa, pessoal. O que essa pessoa vai fazer com a reencarnação dele? Ela não vai Ok? evoluir. É um problema seríssimo. Beleza? Então, e agora? Como é que a gente vai fazer? Nós temos que pensar. Então, pensa em mim, na minha família, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país. Tá vendo? Que a gente tem que meter a mão na cumbuca, tem hora de pensar, de participar das coisas, de discutir a ideia, de pensar, de esclarecer as pessoas. Ok? Porque na resposta deles, falam, olha que interessante a resposta aqui. Tem uma questão que é... Ele fala assim, ó, que a gente tem que ajudar, né, o fraco, sem que ele seja humilhado. E eles falam assim, deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar. Ok? Dos que não podem trabalhar. Então, como é que é interessante? A gente está aqui numa casa de caridade. E aqui faz um trabalho de cesta básica, né? Tem a cesta básica ainda? Gente, não fazia Nesse momento não, ok. Mas tinha esse trabalho aqui. Já no final do ano Beleza? passado, a gente... E aí, beleza. E algumas pessoas pegavam a cesta básica. Mas qual que é o trabalho de promover essas pessoas? Porque senão a gente fica ali 10 anos, A 15 gente só dá anos, um peixe, né? 20, só dando peixe. Ok? Esse é o grande detalhe, né, desse processo. Se a gente realmente quer viver a caridade, eu vou promover o outro. Eu quero que o outro evolua junto comigo. Nós não estamos evoluindo? Eu quero que o outro venha comigo. Eu não quero ser superior ao outro para ficar pisando e humilhando. Pelo contrário, eu quero todo mundo no mesmo patamar. Ok? Então esse é o grande desafio da verdadeira caridade. Né, da gente poder ajudar as pessoas dessa maneira, de promover a vida das pessoas, né, em inúmeros âmbitos, né, não é só na questão material, mas social, né, em inúmeras questões, que nós somos seres diversos. Né? Então esse que é o detalhe, a gente possibilitar esse movimento nesse sentido. Então é algo para a gente pensar e refletir, né, e trazer para dentro da gente mesmo, porque às vezes a gente está dando esmola para nós mesmos. Às vezes a gente está impedindo o nosso próprio crescimento. Né? Às vezes é com umas coisinhas bobas, a gente gosta, algumas maniazinhas bobas que a gente tem, né? A gente está dando esmola para a gente, ao invés de progredir e de avançar em algumas questões da nossa vida. O nosso ser espiritual que está aqui no planeta Terra, vivenciando essa experiência para a evolução, para que nós possamos atingir, né, um patamar de angelitude. O que é isso? É virar anjinho, ficar de asinha batendo para lá e para cá? Não é um patamar de angelitude, que o anjo faz o quê? Cuida do outro. Não é? A gente não tem um anjo da guarda? É esse ser que está pronto a cuidar das outras pessoas, né? A ajudar as outras pessoas, indiferente de quem sejam. Então esse é o nosso grande objetivo. Então se a gente puder realmente, né, vivenciar essa experiência na nossa vida o quanto antes, melhor. Porque a gente vai estar sendo o quê? Um ponto de luz na nossa sociedade. A gente vai estar conseguindo mostrar para as pessoas que é possível fazer diferente. Isso é algo extremamente importante. Agora, não fiquem tristes, porque em muitos momentos vocês serão taxados até mesmo de loucos. Porque em uma sociedade, né, onde todo mundo vivencia uma experiência de soberba, né, uma experiência de luxúria, entre outras questões que a gente tem, né, quando você tem medo intenso, quando você toma uma postura diferente, nossa, você está ficando doida. Nossa, mãe, né? Está indo distribuir sopa para o pessoal lá em Belo Horizonte,
meia-noite, sexta-feira, nossa senhora, não tem medo não, vai morrer. É isso, né? As pessoas vão falar sobre isso. Então é a hora da gente ter realmente a tranquilidade. Se a gente quer ser bom, indiferente, né, do que as outras pessoas vão falar. Tá certo? Deu tempo aí, né? Eu agradeço muito, né, de coração, né, essa oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho, né, que nós possamos realmente trazer para dentro da nossa vida, da nossa prática, né, cotidiana, levar para nossas casas, levar para dentro do nosso coração. Hoje à noite, né? Hoje à noite todo mundo vai trabalhar. Vocês sabiam disso? A gente deita para dormir, o nosso espírito ó, vai dar um olezinho, né? Vai trabalhar, vai estudar, né? Ou então vai contar dinheiro no Banco do Brasil, né? Mas eu espero, né, que nós possamos nos encontrar no trabalho com Cristo no cotidiano. Tá bom? Gratidão imensa. Prece também. Vamos fazer uma prece então, né? Para que a gente possa encerrar, levando para nossas casas essa vibração, que as pessoas que estão nos assistindo de casa também possam receber em seus corações essa luz. Amado Mestre Jesus, neste momento, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade bendita de mais uma vez, reunidos em Teu nome, em torno do Teu Evangelho, buscar os conhecimentos tão necessários para o nosso processo evolutivo. Que nós possamos, Senhor, tirar das nossas ideias e colocar na nossa vida prática todo esse ensinamento. Que não nos falte trabalho em Tua seara de luz e de amor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Ai, bom, gente, então, muito bom, né? Muito. Muito bom. Como sempre, a gente leva uns grandes puxões de orelha, né? Mas são extremamente necessários. E eu costumo falar que assim, são puxões de orelha que a gente recebe com muito carinho, né? Que bom, porque são necessários e é assim que a gente recebe, graças a Deus. Bom, pessoal, só para confirmar aqui então os nossos recadinhos de sempre, né? A gente tem os nossos encontros aqui toda quinta-feira. Na quinta-feira, estou começando pela quinta essa semana, né? Na quinta-feira, então, a gente tem um estudo aqui, cada semana com o palestrante. Nem sempre a gente está conseguindo fazer a transmissão ao vivo, então, assim, quando for possível, se tudo der certo, a gente vai continuar fazendo, mas nem sempre a gente está conseguindo. E quando a gente faz a transmissão que é ao vivo, na sexta ou no sábado, vai para o YouTube também, para quem quiser compartilhar, vai ficar no Instagram e no YouTube, tá? E aí tem esse estudo, a gente tem venda de livros, aqui na Casa Girassol, tem a biblioteca também, e nós temos o passe, que acontece logo após o estudo. Então, pessoal do Instagram, vem para a Casa Girassol, tanto para receber essa energia, essa harmonização durante o estudo, como o Guto falou, como para receber o passe também, né? Além disso, a gente tem o atendimento fraterno, que acontece na quinta-feira, precisa ser agendado, tá? Às vezes o pessoal do atendimento fraterno está aqui à disposição, então pergunta, hoje tem, dá para fazer? Dá, mas às vezes não dá. Então, o ideal é que seja agendado mesmo, tá? É só mandar uma mensagem no celular da Casa Girassol, no WhatsApp ou no direct do Instagram e a gente faz o agendamento. A quinta-feira é isso, né? Bazar. Gente, quinta-feira tem o bazar. O bazar abre às 5h30 da tarde e vai até às 19 horas, 17h30 às 19 horas. Tá? Então venham também para o bazar, é sempre muito gostoso e tem sempre muita coisa. Para o bazar a gente também recebe doações, né, para a gente colocar ali. A nossa maior fonte de renda, né, a gente pode dizer assim, a maior fonte de renda da Casa Girassol é o bazar. Então a gente convida vocês a virem, né, tanto participar quanto para fazer doações. E segunda-feira, toda segunda-feira às 19 horas tem o grupo de estudos, ele acontece pelo Skype. Toda vez eu esqueço o nome do Skype, gente. Acontece pelo Skype às 19 horas. Quem tiver interesse de participar desse grupo de estudos, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai mandar o link, combinar direitinho, né, para vocês poderem participar, tá? Na terça-feira a gente tem um grupo de mentalização, funciona como? É como se fosse um passe à distância,
Quem estiver precisando, é só enviar para a gente o nome e endereço das pessoas que querem ser beneficiadas pela mentalização. É um tratamento que dura ali 4 semanas. Vocês recebem a orientação também do que fazer nesse momento, né? E é isso, a gente reúne o grupo para fazer mentalização para as pessoas. É isso, né? É isso, pessoal. Então, agradeço a presença de todos aqui. Nós vamos para o passo daqui a pouquinho. Agradeço a presença do pessoal no Instagram e de quem for vindo aí para assistir esse estudo depois. Boa noite, gente. Até semana que vem.